Salve, salve, família vascaína, um ótimo domingo para você que se liga aqui no canal Mineiro Vascaíno buscando as informações do clássico de hoje entre Vasco e Botafogo. Última rodada da Taça Guanabara, já temos as definições dos times classificados. Paulo Henrique volta a ser relacionado e deve retornar ao time no clássico de hoje. E tudo sobre Vasco e Botafogo, onde assistir na TV, as escalações e muito mais. Deixe o seu likezão para apoiar o nosso trabalho e para dar sorte pro nosso Vascão, porque hoje é domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, começando o Vascão Notícias especial, Dia de Vasco. Eu trago para você a camisa Vasco da Gama Building. É um produto licenciado, original e tá saindo com um baita desconto por apenas R$ 108 à vista. É isso mesmo, R$ 108. Ela tá disponível em todos os tamanhos do P ao GG. A sua compra é garantida pelo Mercado Livre e a entrega é feita em todo o Brasil. É só clicar e garantir a sua. 4 jogos pela sexta rodada do Campeonato Carioca realizados ontem, 9 da noite. O empate em 1-1 entre Volta Redonda e Madureira. O Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 7-1. Bangu e Boa Vista ficaram no 1-1 e a Portuguesa venceu Nova Iguaçu por 1-0. Com 16 resultados favoráveis ao Flamengo nas últimas 3 rodadas, o Flamengo consegue se classificar na 4ª posição. O grupo B já está definido, com Botafogo, Madureira, Boa Vista e Flamengo. No grupo A, já temos os classificados, que são Fluminense, Volta Redonda, Bangu e Vasco. Falta definir a ordem. Se o Vasco vence o Botafogo, o Vasco vai para a 2ª posição do grupo. E o que isso muda, Mineiro? Muda o seguinte, hoje tá dando Botafogo e Flamengo, Madureira e Boa Vista no grupo B. E no grupo A, Fluminense e Vasco, Volta Redonda e Bangu. O Vasco vencendo o Botafogo, ele fica em 2º lugar, empurra o Volta Redonda para 3º e o Bangu para 4º. Então daria Fluminense e Bangu, Vasco e Volta Redonda. Ou seja, se o Vasco vencer o Botafogo, ele pega o Volta Redonda. Se ele empatar ou perder, ele enfrenta o Fluminense. Os jogos de hoje, às 18 horas, tem Vasco e Botafogo em São Januário. Às 8h30 da noite no Maracanã, tem Fluminense e Maricá. Novidade na lista de relacionados do Vasco, a divulgação é do canal Atenção Vascaínos, que tem os retornos de Paulo Henrique e Matheus França para a lista de relacionados. Ah, meu Deus! E os desfalques de Carlos Cuesta, Vitor Luiz e Lucas Freitas. O Vasco, quando divulgar a lista de relacionados de forma oficial, deve informar se os desfalques são por algum problema físico ou se é apenas uma questão de decisão do departamento de futebol. Já o Botafogo, tá aí a informação do Globo Esporte na tela, o time poupará os titulares para enfrentar o Vasco na última rodada. A ideia do treinador é utilizar o time sub-20 no clássico deste domingo para focar no duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão na quinta-feira. Informações da partida, a bola rola às 18 horas em São Januário e você assiste o jogo no YouTube pelo Expresso 1923 com a nossa narração, com imagens na TV aberta, na Rede Globo. Consulte a programação da sua região e para quem é assinante, para todo o Brasil nos canais Premier. Quem apita o jogo é o Yuri Elino da Cruz e na sala do VAR estará o Philip George Bennett. Vamos às escalações das equipes. O Globo Esporte ainda não consta a informação divulgada pelo Atenção Vascaínos e coloca o Puma Rodrigues e Carlos Cuesta no time titular. Eu acho que o Globo Esporte aqui está equivocado. Os titulares devem ser PH e Saldívia. Então o time deve ir a campo com Léo Jardim no gol. A defesa com Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton. O meio campo de Barros, Thiago Mendes,
e Felipe Coutinho, na frente Nuno, Andrés Gomes e Brenner. Já o Botafogo do técnico Martim Anselmi manda a campo o time recheado de garotos, apenas 2 jogadores eu acho aí que são reservas do time titular. Então vai a campo com Léo Link no gol, a linha de 3 zagueiros com Cauã Branco, Bastos e Justino, uma linha mais à frente com Cadu, Bernardo Valim, Marquinhos e Gabriel Abdias, na frente Cauã Toledo, Caio Vale e Kadir. Confesso que só conheço o goleiro Léo Link e o zagueiro Bastos. O restante deve ser realmente a garotada do Botafogo e um ou outro reserva aí que deve ser pouco aproveitado. Confesso que eu não conheço esses jogadores do time do Botafogo. Então assim, não tem nenhuma preocupação individual, mas a molecada deve colocar muita velocidade, muita correria no jogo. Então vamos ver como que o Vasco vai se comportar frente a uma equipe com essas características. E deixa a sua opinião sobre a escalação do Vasco, o que você faria diferente do técnico Fernando Diniz. Pois é, meus amigos, bom, com as informações se confirmando, se o Botafogo realmente colocar o time sub-20 e o Vasco entrar com o que tem de melhor à disposição, obviamente o Vasco é favorito. O Vasco joga em São Januário, o Vasco joga com apoio do seu torcedor, leva a campo força máxima e o adversário, apesar de ser um rival tradicional, apesar de ter a sua força, inclusive, tá mandando um time completamente alternativo, recheado de garotos. Então aqui não tem jeito, né? O Vasco é favorito. E assim, aquela palavra obrigação é meio ruim de usar no futebol, porque do outro lado tem uma equipe que também quer vencer, mas ganha contornos aqui de obrigatoriedade sim, não tem outra palavra a ser usada. O Vasco, até para evitar de cara um confronto com o Fluminense, é melhor vencer o jogo. E por que eu não quero pegar o Fluminense? Não é medo nem nada. É que como é um clássico, qualquer resultado é possível. Se o Vasco perder do Fluminense nas quartas de final, ele vai ter que disputar a tal da Taça Rio, que não vale porcaria nenhuma. Olha aí que beleza, né? E deve ser pelo menos aí 4 datas, ou pelo menos 2 datas. Então, pra que disputar essa porcaria? Temos que avançar pelo menos para as semifinais do Carioca para não correr esse risco. Então, entre Fluminense e Volta Redonda, é claro que eu vou preferir o Volta Redonda, com todo o respeito à equipe do Voltaço, mas o Fluminense tem um elenco mais qualificado. E claro, o Vasco precisa vencer também para retomar a autoestima, para retomar a confiança, junto com o torcedor que vai estar na arquibancada, para o técnico Fernando Diniz ter um pouco mais de paz para deslanchar o seu trabalho, porque a gente sabe que se não vier a vitória contra um time alternativo do Botafogo, aí a crise, meu amigo, tende a ficar ainda maior. A câmera não quer focar, mas a gente tá chegando ao final do vídeo. Quem quiser mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando e conferir a nossa última edição. Lembrando aos membros do canal que hoje não tem bolão, o bolão são somente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. Estarei no Expresso 1923 para a narração do jogo a partir das 4 da tarde e assim que terminar a partida, cola comigo aqui no canal Mineiro Vascaíno para a nossa live tradicional pós-jogo. Dale Vasco, tamo junto e até lá!